Sejam bem-vindos a mais uma aula do Intensivão de Francês para Iniciantes do Academia Baguette. E na aula de hoje nós vamos aprender as nacionalidades e os países. Bonjour mes chéris, comment ça va? Eu sou a Ana Paula, professora de francês e presidente executiva do Academia Baguette. Soyez la bienvenue! Então, antes de começar a fazer frases com os países e as nacionalidades, vamos aprender uma regrinha básica aqui dos países, que é a mesma regra que a gente aprendeu para os substantivos. Notem que os países eles também têm gêneros, então é muito importante você levar isso em consideração. Isso significa que quando você vai aprender um país, você vai aprender o país mais o gênero desse país, que seja ele masculino ou feminino, que é a mesma regrinha como para os substantivos que a gente aprendeu aí atrás, que tem o gênero masculino ou feminino. E eu sempre digo para vocês que é importante memorizar essa palavra já com o gênero respectivo. E no caso dos países é a mesma coisa. Então vamos lá, vamos ver alguns exemplos de alguns países que eu peguei de forma aleatória, que eu escolhi de forma aleatória para poder mostrar para vocês. Então vamos começar com os países femininos, do gênero feminino. Então existe uma regrinha que é os países que terminam com a letra E, normalmente eles são femininos, salvo algumas exceções, porque, bien sûr, no francês sempre tem exceção para todas as regras. Então vamos lá, pessoal. On y va. La France, la Grèce, la Chine, la Hollande, la Corée du Sud, ou la Corée du Nord, la Colombie, la Norvège, la Syrie. Então vamos traduzir esses países. La France, a França, la Grèce, a Grécia, la Chine, a China, la Hollande, a Holanda, la Corée du Sud ou la Corée du Nord, Coreia do Sul ou Coreia do Norte, la Colombie, Colômbia, la Norvège, Noruega e la Syrie, a Síria. Agora vamos ver os países masculinos. Normalmente, os países masculinos são aqueles que terminam com outras letras, sem ser a letra E. Claro e evidente que sempre vai ter uma exceção à regra, tá? Então, vocês já se acostumem com o francês, que é isso aí. Bon courage! On y va! Le Brésil, le Portugal, le Pakistan, le Chili, le Liban, le Maroc, le Pérou, le Danemark et le Royaume-Uni. Donc, vamos passar para a tradução desses países. Donc, le Brésil, o Brasil, le Portugal, Portugal, le Pakistan, le Chili, o Chile, le Liban, o Líbano, le Maroc, o Marrocos, le Pérou, o Peru, le Danemark, a Dinamarca e le Royaume-Uni, o Reino Unido. Agora vamos ver alguns países no plural. Não são muitos, provavelmente eu vou estar lendo todos aqui, mas é interessante, né? Vamos lá. Les États-Unis, les Pays-Bas et les Émirats Arabes Unis. Donc, les États-Unis, os Estados Unidos, plural, les Pays-Bas, os Países Baixos,
et les Émirats Arabes Unis, os Emirados Árabes Unidos. Très bien, mes amis. Alors, vamos ver as nacionalidades agora. Então, vamos lá. Eu peguei essas nacionalidades que a gente viu acima para poder mostrar como exemplo para vocês. Então, vamos lá. Un Français, une Française. Então, aqui nós temos o français, française, primeiro o masculino, depois o feminino. Ensuite, un grec, une grecque. Un chinois, une chinoise. Un hollandais, une hollandaise. Un coréen, une coréenne. Un colombien, une colombienne. Un norvégien, une norvégienne. Un syrien, une syrienne. Un brésilien, une brésilienne. Un portugais, une portugaise. Un pakistanais, une pakistanaise. Un chilien, une chilienne. Un libanais, une libanaise. Un marocain, une marocaine. Un péruvien, une péruvienne. Un danois, une danoise. Un britannique, une britannique. Un américain, une américaine. Un hollandais, une hollandaise. Un émirati, une émirati. E quando você diz que você vem de um determinado país, que você tem uma determinada nacionalidade, você vai usar o verbo être. Donc, je suis brésilienne, je suis brésilienne, tu es portugais, elle est coréenne, ils sont grecs, etc. Donc, sempre usando o verbo être para poder expressar a sua nacionalidade. Antes de continuar a aula, eu queria falar um pouquinho sobre as minhas aulas de francês para iniciantes que começa agora em outubro. Então, as vagas estão aí disponíveis, porém limitadas para você se inscrever, então tem que correr lá. Você pode ir no site academiabaguete.com ou você pode escanear o QR Code que está aí na tela. E são grupos de no máximo 8 alunos e vocês vão fazer aulas diretamente comigo. Então, por isso é bom vocês se apressarem para ir se inscrever, né? Vocês vão lá acessar o site academiabaguete.com, vão preencher o formulário e assim eu vou enviar todos os detalhes para vocês. A gente pode se comunicar, você pode me fazer perguntas sobre o curso, enfim, a gente vai ter essa comunicação. Então, corre lá, gente, porque começa agora em outubro e a gente vai estudar junto. Então, agora vamos ver umas frases com o verbo aller. O verbo aller, que é o verbo ir. Então, você está aí super feliz que você vai viajar para algum outro país. Donc, você vai dizer je vais au Canada. Je vais au Canada. Eu vou para o Canadá. Tu vas en Suisse. Tu vas en Suisse. Você vai para a Suíça. Il va en Angleterre. Il va en Angleterre. Ele vai para a Inglaterra. Nous allons en Espagne. Nous allons en Espagne. Nós vamos para a Espanha. Vous allez au Japon. Vous allez au Japon. Et ils vont en Australie. Ils vont en Australie. Vocês notaram aqui nessas frases, você tem, por exemplo, je vais au Canada. E embaixo vocês têm tu vas en Suisse. Donc, qual que é a diferença aqui? Le Canada, masculin. La Suisse, féminin. Então, é muito importante usar a preposição correta. Quando você vai para um país de gênero masculino, você usa a preposição o. Je vais au Canada. E se você vai para um país de gênero feminino, você vai usar a preposição en. Tu vas en Suisse. Là, il va en Angleterre. Angleterre, féminin. Nous allons en Espagne, féminin. Vous allez au Japon, masculin. Ils vont en Australie, féminin. E como é que fica isso no plural? Exemplo, je vais aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, aos Estados Unidos.
Bom, gente, hoje, a lição de casa de hoje, ela vai ser bem interessante, porque eu vou deixar aqui uma lista de alguns países que começam com L apóstrofe. Essa é uma outra regrinha que, como a gente viu também para os substantivos, quando eles começam com vogal, a gente coloca L apóstrofe. E que nem no ne também, quando a gente viu a negativa, né? Ne e pas, aí o ne coloca N apóstrofe quando o verbo começa com vogal. Então essa regra também se aplica para os países que começam com vogal. L'Angleterre, l'Inde, l'Australie, l'Espagne, l'Italie, enfim, por aí vai. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou deixar aqui uma lista aqui. Também ver se eu deixo essa lista nos comentários, aqui, no comentário fixado, para vocês fazerem uma pesquisa, descobrirem qual é o artigo certo para esses países. E se não é muito, pedir muito, também fazer uma frasezinha que eu vou adorar ler as suas frases, tá bom? Bom, gente, a aula de hoje vai ficando por aqui. Je vous fais un gros bisou et à demain. Até amanhã. Bye.